Salmos 46, uma palavra bem conhecida nossa, já, esse Salmo 46, mas eu acho que é bom a gente começar por aqui, porque às vezes tem palavras que são tão conhecidas, que são tão repetidas, que são palavras de Deus, e a palavra de Deus é para a gente levar a sério, é para a gente entender e crer, porque a Bíblia não foi escrita para a gente ler e passar tempo, mas sim para a gente ler, entender e crer e ser abençoado. A Bíblia está bem claro que a palavra de Deus, o Evangelho, ele é o próprio poder de Deus para a salvação, para salvar de qualquer situação que nos encontrarmos, mas logicamente se crermos. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Se crer, acontece algo. Se não crer, não adianta. Então, nós temos que dar aquela devida atenção à palavra de Deus e até aqueles pequenos detalhes para a gente compreender e ver: oh, Deus tem isso para mim, oh, Deus é isso para mim. Salmo 46, o primeiro versículo deste salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Preste atenção. Deus, pegar a primeira parte, Deus é o nosso refúgio. Qualquer situação que nós enfrentarmos, nós precisamos aprender a nos guardarmos em Deus, nos refugiarmos em Deus. Há aqueles momentos na vida que nós enfrentamos, que nós gostaríamos de ter alguém nos apoiando, alguém nos ajudando. E é justamente nesses momentos, às vezes, que você vê que não chega ninguém para te apoiar, não chega ninguém para te ajudar. Mas nós temos que ter uma certeza: não, eu nunca vou estar só, porque eu tenho um Deus que é o meu socorro. Eu tenho um Deus que é o meu refúgio. Quando as coisas quiserem, a vida, as lutas da vida, as circunstâncias quiserem tirar minha alegria, meu ânimo de viver, de lutar por algo, eu vou entender que Deus é o meu refúgio, vou me refugiar nele. E como é que eu me refugio em Deus? Eu procuro refúgio na palavra dele, naquilo que a palavra dele diz, no próprio Deus, na palavra no sentido, procurando aquela palavra que vai me animar, que vai me trazer esperança, que vai me fazer compreender que eu não estou sozinho, que Deus está ali comigo. E refúgio no próprio Deus, em oração, clamando, buscando Ele, me envolvendo com Ele, crendo que Ele está ali comigo. À medida que você vai orando, você vai buscando a Deus, você vai compreendendo: não estou sozinho, Deus, Ele vive, Deus é o Deus presente, Ele está aqui para me ajudar. Eu vou pegar aqui como exemplo o apóstolo Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, abre lá, segunda carta, eu vou voltar para cá, mas vamos lá, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, Paulo ele descreve aqui uma situação que ele enfrentou, que foi complicado, se ele não entendesse que Deus estava com ele, se ele não cresce que Deus estava com ele, se ele não se apegasse a Deus. O Paulo fala aqui de um momento que ele estava preso por causa do Evangelho. Ele não foi preso porque ele era um malfeitor, ele não foi preso porque ele fazia coisas erradas, ele foi preso porque ele estava pregando o Evangelho. E houve um momento que ele foi apresentado às autoridades para julgamento. E nesse momento, era o momento que ele esperava que toda a igreja viesse apoiá-lo, que toda a igreja estivesse ali do lado dele. Poxa, Paulo pregou o Evangelho para muitas pessoas, houve pessoas que foram curadas, abençoadas, todas cheias do Espírito Santo, enfim, pessoas grandemente abençoadas. Então, de repente, ele estava ali para ser julgado. E ele esperava que aquele povo, aquelas pessoas da igreja estivessem ali apoiando ele, ajudando, dando um apoio,
Porque quando nós estamos no momento de dificuldade, no momento que todas as circunstâncias são contrárias, nós gostaríamos de ter alguém nos apoiando, alguém ali conosco, mesmo que a pessoa pudesse fazer muita coisa, mas estivesse dando um apoio. Mas foi o contrário. No versículo capítulo 4, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, no versículo 16, Paulo diz assim, capítulo 4, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Olha, você está falando da igreja. Ele foi preso por estar pregando o Evangelho, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Ele foi preso por estar pregando o Evangelho, e no dia que ele foi a julgamento, que ele foi ali para se defender, ele esperava o apoio da igreja, ele esperava o apoio das pessoas, mas olha o que aconteceu com ele. Ele disse assim: todos sem exceção me desampararam. Irmão, às vezes na vida nós nos sentimos assim. Às vezes na vida é aquele momento que você está precisando muito de um apoio, que você gostaria de ter alguém te apoiando, e é nessa hora que todos te desamparam. Quando as coisas ficam difíceis, são poucos que ficam, e às vezes, dependendo da situação, não fica ninguém perto. Você se sente sozinho, você se sente desamparado dos amigos, às vezes até desamparado da própria família, enfim, todo desamparado. O Paulo se sentiu isso. Ele esperava. Um homem que tinha pregado, dava sua vida pregando o Evangelho. Então ele esperava que tivesse pessoas amparando ele, que naquele momento tivesse pessoa apoiando ele, tivesse ali presente, mesmo que não pudesse fazer nada diante das autoridades, mas que estivesse presente, dando apoio. Não, nós estamos contigo, Paulo. Nós estamos aqui pelo Paulo, que as autoridades iam ver. Não, ele não está sozinho, tem pessoas. Só que a igreja abandonou. Todos desamparados. Cadê as pessoas que foram curadas pelo ministério de Paulo? Cadê as pessoas que foram salvas pelo ministério de Paulo? Todos desamparados. Ele estava sozinho. Ele disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. E ele diz mais: que isto não me seja imputado. Quer dizer, que Deus não leve isso em conta, esse desamparo que a igreja me deu. Aí ele diz assim, versículo 17: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Quer dizer, quando todos me desampararam, ele disse: o Senhor me assistiu, o Senhor estava ali comigo, o Senhor não me deixou só. Isso aqui nós temos que fazer de Deus o nosso refúgio nesse sentido. Naquela hora que você está procurando, vamos dizer assim, uma alma viva para te ajudar, e você olha e não tem ninguém, parece que todo mundo te desamparou, parece que todo mundo te deixou sozinho. Mas nessa hora você tem que ter a certeza: não, Deus está comigo, Deus está assistindo-me no momento da dificuldade, no momento que eu me sinto só. Mas o Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu. Quer dizer, Paulo buscou a Deus, buscou a palavra de Deus, buscou a presença de Deus, e ele percebeu que Deus estava ali com ele, fortalecendo, que Deus estava ali com ele. Ele não estava sozinho, porque esse é o nosso Deus, ele não nos deixa só. Voltando lá para o Salmo 46, onde nós começamos, Salmo 46, onde nós começamos, para a segunda parte do versículo.
que ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quer dizer, aquele que nos fortalece, que nos guarda. Aí ele diz o quê? Segunda parte: socorro bem presente na angústia. O que é isso? Ele está presente. Ele é um socorro que está presente, que está ali bem presente, não está distante, que está disponível na hora que precisamos. O que aconteceu com Paulo? Ele disse: toda a igreja me desamparou, todos me desampararam, mas o Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu. Quer dizer, Deus estava com ele, Deus estava presente. Nós temos que entender isso, que Deus é um Deus presente, que Deus é um Deus, não é um Deus distante. Em Mateus 1:23, quando o anjo falou com José que ele queria abandonar Maria, o anjo disse assim para José, apareceu em sonhos. Isso aqui foi em sonhos, e falou para José que estava querendo abandonar Maria. Ele veio dizer: não abandona não, não abandona não, que o que está sendo gerado no ventre da Maria é obra do Espírito Santo. Aí ele fala acerca de Jesus. Ele diz assim, versículo 23, Mateus 1:23: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Deus é conosco. Naquele momento da luta, naquele momento que você se sente só, você tem que lembrar: não, Jesus veio esse mundo, e o nome dele, Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus na nossa vida. Quando todos nos abandonam, quando nos sentimos só, quando ninguém quer estar do nosso lado, porque a situação não está boa, não está bonita. Pessoal, nós temos que lembrar: não, Deus não me desampara. Deus é um Deus presente. Deus é o socorro que eu preciso, que está presente, que está disponível. Socorro bem presente no dia da angústia. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que não me deixa só, que não me desampara, é o Deus que está aqui para me fortalecer. Ainda em Salmos, só que no Salmo 27, o salmista entendeu isso. Salmo 27. O salmista entendeu isso. E o salmista aqui é Davi. Davi tem experiência nisso. Porque Davi muitas vezes passou por situações difíceis. E ele diz assim no versículo, Salmo 27, versículo 10: porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolheu. Então, isso é impossível praticamente. Ele disse: mas mesmo que o meu pai e minha mãe me desamparem, Deus não. Deus vai me amparar, Deus vai estar do meu lado. Então, Deus é um socorro bem presente. Deus nunca vai nos desamparar, Deus nunca vai nos deixar só. Nós só temos que ter consciência disso, para naqueles momentos que nós nos sentimos só, que nós nos sentimos desamparados, a gente entender como Paulo entendeu: não, o Senhor não me desamparou, o Senhor me fortaleceu. Quer dizer, buscar essa força em Deus, compreender, não, Ele é um socorro bem presente. Ele não está distante, Ele está aqui presente. Ele está pronto a me ajudar, Ele está pronto a me amparar. Nós pegarmos exemplo de pessoas que no momento acharam que estavam desamparadas. Eu quero pegar aqui um exemplo do profeta Elias, lá no primeiro livro de Reis 19. Isso aqui é um momento de angústia. O cara está completamente angustiado. Só para a gente entender, Elias, ele recebeu uma missão de Deus
um tempo que o rei de Israel era um rei chamado Acabe, e esse rei casou com uma rainha de outra nação que não gostava de Deus e que tinha seus segmentos religiosos contrários a Deus, coisas que nós estamos vendo infelizmente no nosso país. E aquela rainha mandou perseguir os profetas de Deus e matar, porque ela não gostava de Deus, ela tinha os seus deuses. E como a lei de Deus é contrário à adoração de outras divindades que não seja de Deus, diz outros deuses, não é outros deuses, né? Eram imagens criadas por homens que eles tinham como se fosse Deus. E ela mandou perseguir e matar os profetas. E por causa disso veio condenação sobre aquela nação, veio uma seca terrível. E Elias foi escolhido por Deus como profeta para levar essa notícia ruim ao rei, que durante 3 anos não iria chover. E o Elias levou, e depois que ele levou aquilo, e veio aquela situação e trouxe fome sobre a terra, porque se não chove os campos não produzem. Aí o rei começou a perseguir e procurar o do Elias. Deus teve até que esconder o Elias. E o rei começou a procurar por todo lugar, até pelas outras nações, para ver se encontrava Elias para matá-lo, porque dizia, isso é culpa do Elias, porque não está chovendo. Na verdade não era Deus. O Elias não tinha o poder de reter a chuva, Deus era quem tinha. Só que o Elias foi enviado por Deus para anunciar o porquê estava aquela seca. A culpa de quem que era do rei. Mas o rei não assumiu, ao invés de se arrepender, dizer, Deus me perdoa, eu vou mudar minha atitude, não. Ele disse, eu vou matar o Elias. E a sua rainha instigava, e matando todos os servos do Senhor. Aí o Elias ficou ali durante mais de 3 anos sendo perseguido. Mais de 3 anos. Quando ele se apresenta a Acabe, no capítulo 18, que fala disso, ele diz assim, Deus fala para Elias, diz assim, sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai apresentar a Acabe, porque, aqui já é volta a chover, é lá no versículo, capítulo 17, né, que ele diz assim, então Elias tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, aqui ele informa que não vai chover. E fica ali um tempo sem chuva, e vem fome. Só que depois que passou aqueles anos, Deus envia o Elias, que é o que eu falei no versículo 18, que ele diz assim, sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, então 3 anos, dizendo, vai, apresenta a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aí Elias volta lá, Acabe está procurando ele para matar, mas ele aparece, Deus manda ele dizer, diz, fala para ele que vai chover. E até ele primeiro chega para uma pessoa lá do Acabe e diz assim, fala para o rei que eu tenho uma notícia para ele. O cara disse, eu vou falar para o rei, você some de novo, o rei vai me matar, então o rei está te procurando em tudo que é lugar para te matar. Ele disse, não pode falar. E quando ele chega diante de Acabe, ele avisa que vai chover, e realmente chove. Só que nisso aí, a rainha tem matado muitos profetas de Israel, os profetas, os homens de Deus, e tem estabelecido um bocado de profetas adoradores de um Deus chamado Baal, de uma imagem de escultura, e são muitos no reino, tem uns 400. E o Elias reúne, você até conhece o detalhe, mas para entrar na leitura eu tenho que falar disso, para que não fique aquele vácuo.
eles reúnem aqueles profetas em um lugar e o Elias diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para o povo, manda o rei reunir todo o povo e vamos provar quem é verdadeiramente, se Deus é Deus ou se Baal é Deus. Aí ele pega 2 sacrifícios, naquela época tinha os sacrifícios de animais, mata um animal cada um, coloca sobre a lenha, e Elias desafia os profetas de Baal, diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos clamar, eu vou clamar a Deus e vocês 400 vão clamarem a Baal. O Deus que for Deus de verdade vai responder com fogo do céu, sem precisar ninguém tacar fogo nessa lenha. É o próprio Deus que vai queimar. E ele prepara o altar dele, prepara o animal, coloca lá sobre a lenha. Eles também fazem o mesmo. E ele diz assim: faz o seguinte, vocês são mais, é um número maior, 400 pessoas contra um, então vocês comecem a clamar. E eles começam e ficam de manhã até meio-dia clamando e se chicoteando, e se corta e faz aquela coisa, um bocado de coisa, e nada do Baal responder, porque não tem como um pedaço de madeira responder ninguém, que adora imagem não tem resposta de nada, e gritam e berram e faz aquela coisa toda. E o Elias tem uma hora começa até a zombar deles, diz assim: ó, grita mais alto, de repente ele está dormindo. E eles até se ferem, usam chicote para se chicotearem, que é para chamar a atenção do seu Deus. Não acontece nada. Aí o Elias chega lá e diz: bom, agora é minha vez. Depois de toda aquela cena, aí diz: agora é minha vez. E ele fala assim: bom, Deus queimar isso aqui só, joga água em cima disso. Joga água. Deus tem que queimar esse negócio aqui, vai queimar e cozinhar de uma vez. E ele coloca a água por cima e molha, e aquela coisa fica tudo ensopado, e ele invoca o Deus de Israel. E na hora desce o fogo do céu, consome todo aquele sacrifício que está ali, aquele animal, que é a lenha, tudo, queima tudo do fogo que Deus manda, tamanha a força do fogo. Quando isso acontece, aí o Elias, está ali toda a multidão de Israel, o Elias fala o povo: ó, estão vendo que Deus é Deus. Vocês estão servindo um Deus que enganaram vocês. E naquela época, era a época da antiga aliança na lei de Moisés, um profeta que levasse o povo para a adoração de imagens, ele deveria ser morto. Deveria ser morto. Isso era na lei de Moisés. Então o Elias, ali ele fala para o povo: ó, mata esse profeta todinho à espada. Era a lei, né, de Moisés. Hoje jamais ninguém poderia fazer isso. E ele mata ali os 400 profetas de Baal, são mortos ali. Aí o Acabe e o Elias sobe a um determinado lugar, vai orar e depois avisa para o rei: volta para o teu palácio que vai chover. E realmente naquele dia chove bastante, a chuva volta, porque tiraram tudo que estava errado. Só que o rei, quando volta para casa, ele chega para a rainha e fala tudo o que aconteceu. Assim: ó, teus profetas foram mortos pelo povo, pelo Elias. Ele fala para o Elias, mas não foi o Elias sozinho matando, né? Foi junto com o povo ali. Ele mostrou: olha, não pode deixar eles vivos, porque estava na lei de Moisés, que profeta que levasse a pessoa a adorar outro Deus deveria ser morto, a idolatria. Então ele fala para a rainha, diz assim: olha, o Elias voltou e disse que ia chover e choveu. Então isso, imagina só, o Elias que passou 3 anos sendo perseguido, e agora ele conseguiu provar diante de todo o povo e diante do rei que o Deus que ele servia é o Deus que tinha poder, era o verdadeiro Deus. Era o que Elias pensou. Isso aqui não está escrito na Bíblia, mas dá para a gente entender muito bem. As coisas vão melhorar. Acabou a perseguição. O rei viu o que aconteceu. Ele viu Deus mandar fogo do céu e consumir o holocausto. Ele viu que Baal não serve para nada.
e os seus profetas. Então, com certeza, o rei agora vai ser favorável. Ele deve ter falado: ufa, acabou a perseguição, porque eu provei que Deus é Deus. Deus é Deus. Então, com certeza, passou pela cabeça do profeta que ele agora ia ter uma vida melhor, até diante do rei, porque ele tinha provado. Vamos dizer assim, vamos pegar hoje, nós temos aí umas autoridades falando mal da igreja, dizendo que, até falando em perseguir a igreja. Vamos dizer que você chega dentro de uma autoridade dessa e você mostra para ele, diante de um grande milagre, de um grande sinal. Vamos dizer hoje, você chegasse diante dele como paralítico e você orasse e o paralítico começasse a andar. E ele conhecesse o paralítico, porque se ele não conhecer, ele vai dizer que você levou aquela pessoa para inventar aquela história, que a pessoa não era paralítica. Mas vamos dizer que fosse uma pessoa dele mesmo, e você provasse, você ia dizer: agora essa autoridade vai acreditar que Deus existe. Eu estou só contando isso, colocando isso como uma comparação. Que foi o que aconteceu com Elias. Ele provou que Deus jogou fogo do céu e o rei viu aquilo. Então ele pensou: esse rei não vai mais me perseguir. Ele vai ver que o Deus é o Deus de Israel, vai acabar com esse negócio de adoração a Baal. Só que quando o rei chegou em casa e falou para a mulher, e a mulher era adoradora de Baal, e o rei era dominado, quem mandava era a mulher, Acabe era isso, quem mandava era Jezabel. O que aconteceu? A rainha disse assim: então ele matou meus profetas? Ela disse: já sei o que eu vou fazer, manda dizer para ele que eu vou matar ele também. Então Elias estava esperando as coisas melhorar, as coisas pioraram. E o que aconteceu? O Elias ficou angustiado, mas tão angustiado que diz assim: deixa eu só, para ficar claro para você, que eu falei assim, porque às vezes as pessoas assim: Elias matou os profetas de Baal. Você escuta muito isso, mas como eu falei assim, não caiu, lógico, na conta de Elias, porque ele foi o cabeça ali de mandar o povo, mas foi o povo, porque no versículo 40 que descreve isso, aqui no capítulo, nós estamos no capítulo 19, no capítulo 18, versículo 40, diz assim: e Elias lhes disse, quer dizer, disse o povo: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Então Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então você veja bem que ele convoca o povo a prender o povo e matar. Não foi ele sozinho, tinha o povo ali ajudar ele a fazer isso, porque isso era a lei de Moisés que determinava. Ele não estava fazendo algo aqui guiado por ele mesmo, mas é a lei de Moisés. Se o profeta levar a pessoa à idolatria, teria que ser morto pelo povo. Então foi isso. Mas voltando aqui ao 19, capítulo 19, quando eles falam, quando o rei fala para a rainha diz assim, versículo 1, capítulo 19, versículo 1: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que me quiserem, se disser amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, fugiu, e chegando a Berseba, que é de Judá, dali deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já me basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais.
e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Quer dizer, olha aqui, a angústia. Ele achava que tudo ia melhorar, só que de repente a notícia, com certeza ele estava pensando: não, o rei viu o que Deus fez. Ele vai chegar no palácio, e depois que ele também tinha orado, tinha chovido, ele disse: o rei vai chegar e vai dizer: não, Elias, fique em paz, segue em paz. Que nada. A rainha mandou um recado: olha, amanhã por essas horas eu acabo com a tua vida, Elias. O que foi feito aos meus profetas eu vou fazer com você. Ela diz até assim: que os deuses me façam o que quiserem, mas eu vou acabar com a tua vida. Quando Elias recebeu aquela notícia, ele não estava pronto para receber aquela má notícia. Irmão, presta atenção. Quando você cria uma expectativa boa, que as coisas vão melhorar, você não está pronto a receber uma má notícia. Quando você já está vivendo, você vê que a coisa não está tão boa, às vezes a coisa ruim acontece, você realmente já está esperando isso. Não que você fica tranquilo com aquilo, mas você quer ver? Eu vou falar de uma coisa, não é bem, mas só para você entender. Se uma pessoa da família, uma pessoa amada sua, ou vamos dizer uma pessoa amada minha, está doente, situação, você está vendo cada dia a pessoa está pior, e de repente a pessoa morre, nós não gostamos de lidar com a morte, com a perda do ente querido, mas você tem aquela coisa: eu já estava doente, realmente estava vendo que a coisa estava se encaminhando para isso, mas de repente você recebe a notícia de alguém da família. Seu fulano, você, por exemplo, a pessoa está aqui conversando com você, está numa boa, vai embora, de repente a fulano passou mal e morreu. Mas ontem eu estava conversando com ele, mas ontem ele estava bonzinho. Meu, é difícil de aceitar isso. Por quê? Porque tua expectativa é que a pessoa venha mais, tua expectativa era outra. Então quer dizer, quando nós temos uma boa expectativa acerca de tudo, eu coloquei isso aqui da vida só para você entender, mas pode ser qualquer coisa. Quando nós criamos uma boa expectativa, nós nunca estamos prontos para uma má notícia, porque nós não estamos esperando. Era o Elias, quando ele viu Deus operar o milagre diante do rei, diante de toda Israel, diante de todo o povo, ele disse: pronto, convenci eles agora que Deus é o Deus de Israel, agora vão me dar paz, agora as coisas vão estar bem. Que nada, veio foi a má notícia, que a perseguição iria continuar, que ele iria ser morto. Elias, que já tinha enfrentado 3 anos de perseguição, mas ele não estava pronto para aquela má notícia, porque ele tinha criado uma boa expectativa. Aí ele se sentiu desamparado, angustiado. Aí ele chegou para Deus, deixou, até abriu mão, chegou para o rapaz que andava com ele, que o auxiliava. Ele disse: olha, fica aqui, eu não vou te envolver nisso. Aliás, ele pensou: para mim acabou, para mim não dá mais, não vou mais pregar, não vou mais falar de nada, só vejo perseguição, também não vou te envolver nisso, fica aqui. E saiu sozinho, chegou no lugar e disse: Deus, não dá mais, até hoje eu fiz a tua obra, até hoje eu anunciei, mas quer saber, Deus, eu estou sozinho, perseguido, não quero também ninguém do meu lado, que tinha alguém ali com ele, ele deixou de lado. Eu quero que o Senhor faça o seguinte por mim, eu não quero que a Isabel me mate, porque eu sei que vai ser cruel, mas o Senhor pode acabar com isso, o Senhor pode tirar a minha vida e eu nem senti nada. O único erro de Elias aqui, e é o erro que alguns cometem diante de Deus quando estão em lutas, é que Deus não é um Deus de morte. Deus não resolve as coisas com morte. Deus é um Deus de vida, Deus é um Deus de solução. Se você está angustiado, se você está passando por uma luta, se você está dizendo: eu não suporto mais o fardo da vida, Deus tira a minha vida, eu não aguento mais, Deus está dizendo: não, eu tenho a solução para isso.
Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou aqui para te socorrer, não para te matar. Eu não resolvo o problema com morte. Eu não resolvo problemas com suicídio. Eu resolvo os problemas com solução. Eu tenho solução para tudo. Eu posso resolver. Só que o Elias, ele via que a única saída era a morte, mas não ser morto de uma forma cruel, mas que Deus tirasse sua vida, seu sopro de vida. Aí diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo dos ímpios. Então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Que desânimo, hein? Estava desanimado. Agora olha só, para que nós nos alimentamos? Para que nós bebemos água? Para vivermos, né? Se você não comer, se você não beber água, você vai morrer. Então ele pediu a Deus: Deus, me mata, acaba com minha vida. Aí Deus manda comida e água. Que Deus estava dizendo para Elias: você tem que viver. Você vai viver, você vai morrer não. Você não vai não. Ele acorda, ele está dormindo, está lá. Aí só escuta alguém tocando. Ei, Elias. Ele olha, está lá um anjo. Ele está tão desanimado que nem. Aí o anjo diz assim: ó, eu preparei aí para você. O anjo foi o cozinheiro de Elias. Foi quando tem um anjo como cozinheiro, né? Preparei para ele um pão e trouxe água para ti. Come isso aí e bebe. Levanta-te, come. Aí ele se levantou, comeu, nem agradeceu o anjo. Ele, com certeza, ele achou até que era um homem comum, porque os anjos apareciam muitas vezes e as pessoas achavam que era uma pessoa. A pessoa muito aparecendo, mandando o cara comer. Ele nem questionou. Você que o cara estava tão desanimado que nem parou para dizer: o que é que você está fazendo aqui? Onde você arrumou essa comida? Comer, beber. E deixa eu deitar de novo, esperar que Deus me mate. Elias deveria estar naquela: não, esperaria. Jezabel quer me matar. Ela quer me matar com espada, quer me fazer sofrer. Não, eu vou deitar e dormir, que Deus vai me matar dormindo. Vai ser tão bom que eu nem vou sentir. Só vou morrer, vou parar com esse sofrimento. Eu já pedi para ele, então enquanto eu deito aqui duro, aí ele vai, acaba com tudo que eu nem sinto. Eu quero morrer até, tudo bem, mas não sinto. Engano dele, né? Versículo 7: o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. O anjo agora acrescenta: rapaz, levanta aí, come, olha a comida aí de novo. Lá veio o anjo com mais comida. Que amor, levanta, o caminho é longo. O que eu quero dizer aqui, que você entenda: Elias estava extremamente angustiado, pedindo a morte, extremamente. E se você ler a história de Elias, de quando ele levou a profecia para Acabe, era uma vida de você pedir a morte mesmo, só sofrimento, socorrendo, fugindo, se escondendo. Ele está se sentindo só, abandonado, porque vamos entender, vamos voltar ao que nós estávamos falando. Quando Elias, diante de todo Israel, que ele mandou o rei convocar todo o povo, ele clamou a Deus e Deus respondeu à oração dele, diante do rei, diante do povo. O que era que o Elias pensava? O povo está comigo agora. Não era só o rei não. Tanto é que quando ele chegou, disse assim: ó, os profetas de Baal, prendam eles, não deixem fugir nenhum. E o povo fizeram o que ele mandou. Qual foi a expectativa de Elias? Agora eu tenho o povo comigo. Só que agora ele viu que ele era sozinho. Ele viu que ninguém estava com ele, que Jezabel disse: eu vou te matar.
Aí o único que ele tinha com ele era um rapaz que o ajudava. Ele disse: não, você, não vou te colocar nessa fria não. Estou vendo só uma perseguição, fica aí em algum lugar, você fica, cuida da tua vida. E ele foi pedir a Deus para morrer. Ele estava se sentindo angustiado, ele estava se sentindo só, ele estava se sentindo abandonado, mas Deus estava presente, cuidando dele, enviando até um anjo que levava também junto comida e água. Você vê que o Elias, ele procurou o pior lugar, ele foi para o deserto, então não havia comida, não havia água. E no deserto Deus enviou um anjo com comida e com água, porque Elias escolheu um lugar que disse: eu vou deitar aí, não preciso mais nada, eu vou morrer aqui mesmo. Mas o plano de Deus é: come, te alimenta, te fortalece, tua caminhada é longa. E diz assim: aí ele comeu pela segunda vez, e agora diz: e levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Deus é a nossa fortaleza. Não foi a comida, a água e pão não daria para ficar tão forte de caminhar 40 dias e 40 noites, não. Foi a força que veio de Deus, foi Deus dele. Deus é um socorro bem presente na hora da angústia, foi Deus bem presente. Depois você pode ler o restante em casa, você vai ver que Deus até faz ele voltar. Ele foi ao monte, chegou, Deus disse lá: está fazendo o que aqui? Eu te mandei para cá não, volta. E ele volta, vai escolher. E Deus diz: sabe o que é que você vai fazer? Você vai escolher alguém para ser rei, até enquanto... Aliás, Deus dá a missão que Deus tinha para ele aí, era ungir um rei para a Síria, para ser inimigo de Israel, e escolher um rei para Israel, ungir um rei para Israel, e ungir alguém para ser profeta no lugar dele, porque Deus ia matá-lo? Não! Ele ainda teve toda uma vida de escolher um profeta, que foi o Eliseu, ensinar o Eliseu durante anos, e depois de ensinar o Eliseu, quando Eliseu estava pronto para assumir o lugar dele, ele vai a um determinado lugar e ele sobe aos céus numa carruagem de fogo e não é morto. O homem pediu a morte e não morreu. Até foi aquele que subiu o céu sem precisar morrer, para você ver como é o nosso Deus. O que eu quero que você entenda nessa mensagem: Deus está bem presente. Deus é bem presente, é um socorro disponível. É Deus conosco. Ele não nos desampara. Ele é o nosso refúgio. Quando estou desamparado, nós temos que nos refugiar na palavra dele, naquilo que a palavra diz, e entender: ele é socorro, ele vai me socorrer. E esse socorro não está longe, esse socorro está presente, ele está comigo, ele está do meu lado. Amém, Jesus? E se a gente entender isso, a gente não vamos andar desesperado, e muito menos pedir ao nosso Deus a morte, porque o nosso Deus é um Deus de vida. Amém? Fica com essa palavra.